Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu vou fazer uma pergunta para você que está me escutando hoje. Você crê em revelação de Deus? Você crê que Deus revela? Revela em sonhos, revela em visão? Você tem esse dom? Tem muitas pessoas que têm dons de revelação. Deus revela sobre tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Basta que você preste atenção nos sinais. Às vezes Deus envia uma pessoa, um profeta, uma profeta, profetisa de Deus para lhe mostrar o que está acontecendo. Só que tem pessoas que não acreditam. Aí elas não querem ouvir o que Deus quer falar para elas e elas perdem. Elas deixam de ter livramento, elas deixam de ter vitórias, porque quando uma pessoa é usada por Deus, ele mostra, ele desvia os filhos deles de ciladas. Olha na palavra de hoje, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Até as palavras que o rei falava dentro do seu quarto, o profeta, Deus mostrava para o profeta Eliseu. E Eliseu ajudava o rei de Israel. E eles se livravam das emboscadas. Eles sempre venciam as batalhas e eles se livravam de emboscadas porque Deus estava usando seu profeta, um homem igual a mim, igual a você, uma pessoa humana, um humano como nós, mas Deus dá os dons. E hoje, ainda hoje, Deus mostra. Às vezes Deus mostra em sonhos. Uma pessoa vai dormir e ela está passando por lutas, por guerras espirituais, por coisas, por perseguições na terra, e acontece que ela tem um sonho. Às vezes é um sonho com uma cobra. Um sonho que as pessoas sabem, a maioria das pessoas já sabem, que sonhar com cobra não é coisa boa e que geralmente é traição. Mas não se trata só de traição entre um homem e uma mulher, entre um casamento, um relacionamento de namoro, de noivado. Não, o significado não é só esse. Traição, às vezes, de pessoas que a pessoa nem imagina. Às vezes, você vai ligar para uma pessoa, aí o seu coração fecha. Aí você fala: Não, não vou ligar. Não vou ligar. Aí você fala: Não, eu vou ligar. Aí fica naquele pensamento: Eu procuro essa pessoa ou não? Mas o Espírito Santo de Deus, ele mostra. Ele não dá paz. Quando você não sente paz, a melhor coisa é se afastar. É não insistir, porque quando a pessoa insiste, a pessoa vai passar às vezes nervoso, vai ter decepções, vai ficar angustiada. E tem pessoas que quando a pessoa procura, mesmo tendo um aviso dentro dela, uma revelação, porque isso chama-se revelação, não procura. Tem pessoas que falam: é meu instinto,
meu pensamento, eu tive um. Tem pessoas que falam até que teve um estalo. Mas não é estalo, não é instinto. É questão de que Deus, porque você ora, porque quem está escutando essas orações no canal é porque gosta de ouvir a palavra de Deus, é porque precisa de oração e está sempre buscando a Deus. Então, quando Deus quer te mostrar algo, ele usa pessoas, ele fala através da palavra dele. Aquele profeta, ele escutava tudo, ele sabia tudo do que o rei da Síria estava fazendo, estava planejando contra Israel. E às vezes Deus nos mostra até a roupa da pessoa. Às vezes, a gente tem uma visão com pessoas que não são boas, que estão fazendo coisas erradas em determinados lugares. Aí você tem aquela visão, você de repente, você pensa em alguém, pensa naquele lugar, aí vê determinada situação. Aí você pensa, é coisa da minha cabeça, sou eu que estou imaginando coisa, mas é Deus revelando. Agora, tem muito cuidado, porque o inimigo das nossas almas gosta muito de confundir as pessoas. Por isso que precisamos do discernimento espiritual, saber discernir quando é de Deus e quando não é de Deus. E às vezes a pessoa entra numa cilada, entra numa situação porque ela não dá ouvido à voz de Deus. Ela não escuta a voz de Deus. Quando a pessoa vai por conta própria, aí a pessoa está se sentindo livre, dono da situação. Olha o que aconteceu com Davi. Davi estava no palácio, já estava bem tranquilo e ele não foi para a guerra com os homens. Ele ficou. E ele caiu numa cilada. Ele olhou, viu uma mulher bonita, se apaixonou por ela e, e ele acabou pecando. E o pecado dele com uma mulher casada causou muito mal para a família dele. Os filhos dele teve consequências na família dele por causa do pecado dele. Mas quando ouvimos a voz de Deus, quando não deixamos de ouvir e de sair dos caminhos que é cilada, quando ouvimos a voz de Deus, temos livramento e temos vitórias. Continuando com a palavra de Deus. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: então este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Ora, era ele mesmo que estava sendo procurado, e para você ver o que é cegueira espiritual. Por isso que devemos ter muito cuidado e pedir a Deus discernimento espiritual, porque quando a pessoa está no caminho errado, ela está com cegueira espiritual. E a pessoa fica cego e ela acredita que está certa. Você pode falar que ela está errada, mas ela não enxerga. E quando chega a esse nível,
Você tem que orar. Você não pode deixar que um parente seu, que uma pessoa sua, que você ama, está com cegueira espiritual. Você precisa orar, porque é muito difícil e é complicado. Você vê uma pessoa destruindo a própria vida e indo por caminhos que não é de Deus, que não é o caminho certo, fazendo as coisas erradas e acaba tendo graves consequências. E continuando. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco, ordena que eles sirvam uma comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus na situação, eles resolvem não com vingança. Eles resolvem falando com Deus. Maior é quem está conosco do que quem está contra nós. Sempre coloque isso na sua cabeça. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, temente a Deus. Então coloque na sua cabeça. Maior é quem está comigo, com minha família, maior é quem está nesta batalha do que quem está contra nós. Por quê? Porque você não vai fazer guerras com ninguém. O homem de Deus, ele na paz, ele orou, ele conversou com Deus, ele estava cercado de homens, mas ele tinha certeza que Deus era com ele, porque ele falava com Deus. Quando falamos com Deus, Deus nos responde. Não é que Deus vai descer aqui e vai falar, conversar pessoalmente com nós, com você, comigo, mas Ele manda sinais. Ele manda pessoas dele. Ele manda pela palavra, como a palavra de hoje, para que você não fique com medo, para que você não fique assustado e para que você dê legalidade à palavra de Deus, ao que Deus fala, porque o que Deus fala, Deus garante. E a palavra de hoje é: maior é quem está conosco do que quem está contra nós. Ponha isso na sua cabeça. Não adianta lutar contra um filho, uma filha de Deus. Os filhos de Deus passam por lutas, mas Deus vence todas as batalhas por nós. Não devemos ficar assustados, nem pagar o mal com o mal. Sempre deixe o seu coração voltado para Deus, obedecendo a sua palavra. Se afaste do mal, não fique em mesas que falam de outras pessoas, que zombam da vida de outras pessoas. Você já viu uma pessoa que antes falavam assim: nossa, bem feito, bem feito, bem feito que ela estava passando por isso. Aí quando é depois, essa mesma pessoa que falou bem feito, ela passa por coisas horríveis, ela passa por coisas terríveis. Então, quando o rei de Israel perguntou ao profeta Eliseu, o senhor quer que eu mate eles? O profeta falou: não, eu quero que você faça um banquete, alimente esses homens, para que eles vejam que nós não somos inimigos. E mandou eles de volta, sãos e salvos, tirou a cegueira, porque Deus cegou eles, não é cegar para eles não enxergarem nada. Eles não enxergaram que era o Eliseu, e que eles acharam que Eliseu estava levando eles para o caminho certo. E foi o que aconteceu, porque era um homem de Deus. Mas e se fosse uma pessoa má? Se fosse uma pessoa, se fosse o contrário, se ele estivesse cegado pelo inimigo das nossas almas e ele estivesse caído numa emboscada, tinham perdido a vida deles. Então, devemos prestar atenção no que os homens e mulheres de Deus falam
e obedecer à voz de Deus, porque quando Deus fala, Deus garante. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje e orar, pedindo a Deus que nunca nos abandone e que não deixe o inimigo das nossas almas cegarem as nossas vidas, as nossas vistas, para que e a nossa mente. Tem pessoas que ficam com a mente perturbada. Então temos que pedir a Deus paz na mente, paz no espírito e paz com todas as pessoas, e que o Senhor nos dê livramento e que nos mostre a verdade. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor é maior e está conosco, está do nosso lado, está cuidando das nossas vidas. Senhor, afasta das nossas vidas e de cada membro das nossas famílias toda cegueira espiritual. Faz cair por terra, Senhor, a cegueira espiritual dos filhos que estão nos caminhos errados, de filhos que não obedecem mais os pais, de pais que estão largando os seus lares para viver vida que não foi o teu propósito. Ó Pai, tem misericórdia do teu povo, tira as vendas dos nossos olhos espirituais, nos dá revelação, nos mostra cada dia, Senhor, quem deve se aproximar e quem deve, o Senhor, afasta de nós, Senhor, afasta dos teus filhos e filhas toda maldade humana e espiritual, dando livramento de falsidade, de traições, de emboscadas na vida de crianças, na vida de jovens. Quantos jovens já perderam a vida e crianças porque foram para emboscadas, confiando que eram pessoas certas. Ó Senhor, protege, Senhor, dá livramento, nos livra de toda maldade, do homem sanguinário, da maldade espiritual, em nome do Senhor Jesus. Dai prosperidade para o teu povo, faz banquete para o teu povo, Pai. O teu profeta, Eliseu, ele pediu ao rei para que fizesse um banquete para aqueles homens. Pai, faz o teu banquete para os teus filhos e filhas e liberta no dia de hoje todo aquele que está cegado pelo inimigo das nossas almas. Vem com cura na mente, na alma, no espírito, no corpo. Cura a saúde física, Pai, mental, emocional e espiritual. Abençoa grandemente a mesa do teu povo com fartura de alimento, com paz, com amor, com alegria, que é o fruto do Espírito Santo. Dai a fidelidade para os filhos, para os casais, e afasta, Senhor, todos os males e perigos dos nossos caminhos. Abre os nossos caminhos, Senhor Jesus. Coloca pessoas boas, dando-nos discernimento espiritual, sabedoria, palavra de conhecimento. Abre, Senhor, a tua palavra, mostra-nos os segredos escondidos, os tesouros da tua palavra, para que o povo tenha vida em abundância, para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Orem comigo, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Abençoa grandemente, meu Senhor, as nossas vidas, de cada membro das nossas famílias, nossas crianças e os nossos animais, em nome do Senhor Jesus, porque teu, Senhor, é o reino, o poder, toda honra e toda glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.